Eu sou a Ângela, professora de língua portuguesa da Escola Municipal Nova do bairro da Paz. Estou trabalhando junto com os colegas no projeto Prepara Enseja, projeto que vocês estão se aproximando, tendo os primeiros contatos, não é? O meu objetivo é trazer contribuições na área de língua portuguesa. A minha aposta é de que a gente possa contribuir, né, com os processos de aprendizagem de vocês, né, das áreas diversas, e que isso também possa resultar na certificação de vocês, né, no Enseja, avançando para o ensino médio. Para o dia de hoje, para esta aula, eu trago linguagens, né? Essa é a minha contribuição de hoje. Vamos estudar um pouco sobre os tipos de linguagens. A linguagem, ela é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. É ela que nos constitui, né, como seres humanos, como falantes, pessoas capazes de comunicar, né, de comunicar pensamentos, de comunicar ideias, de comunicar opiniões, de expressar, né, sentimentos. Essa linguagem ela pode se apresentar de 3 formas distintas, que é o que eu vou trazer agora. É possível que a gente faça, né? Apresente a linguagem, expresse a linguagem de uma forma verbal, não verbal e mista, ou também híbrida. A forma verbal, ela vai utilizar de palavras, sejam elas escritas, como aqui proibido estacionar, ou faladas, como esse ato, né, de comunicar que eu estou fazendo, né, essa minha fala. Ambas exemplos de linguagem verbal. Essa do meio, esta placa, esta sinalização, é um exemplo de uma linguagem não verbal. Não há o uso de palavras para fazer a comunicação. Por fim, esta terceira, a gente tem uma mistura, né? Linguagem mista, ou seja, a gente tem o uso da linguagem não verbal e a linguagem abaixo, verbal, a escrita, proibido estacionar. Eu vou avançar agora para o slide para a gente ver novos exemplos. Outro exemplo de linguagem não verbal. E aí eu coloquei aqui entre parênteses um sinônimo, entre parênteses, que é visual. Eu trarei no final da aula, desse vídeo, uma questão de uma prova do ENSET de 2017, onde no enunciado, na pergunta, aparece aqui, ó, o visual como sinônimo de não verbal. Então, a gente tem isso aqui que é muito conhecido de todos nós, né? Temos utilizado bastante nessas comunicações via rede social, que são essas carinhas, essas imagens, que por vezes falam até mais do que 1000 palavras, né? Mas em não usando palavras, em usando imagens, são elas exemplos de linguagem não verbal. E aí agora a gente avança para um outro exemplo. Agora um exemplo de uma linguagem verbal. Faz tempo que parei os estudos. Consigo passar na prova do Enseja? Consegue sim. Dedique algumas horas do seu dia para os estudos e faça muitos exercícios. Todo o texto, pergunta e resposta, a gente tem o uso de palavras, linguagem verbal. Próximo exemplo. E essa última, né, esse último exemplo é da linguagem mista ou híbrida. Na mista, relembrando, né? A gente tem, retomando, temos o uso da linguagem verbal e a gente tem aqui as palavras, né? A frase confirmado em Enseja 2020, vai ter. E temos uma pessoa comemorando a notícia, né? Então, a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal, chamada de mista ou híbrida. Terminados os exemplos, chegamos a uma questão, né, que a gente vai resolver. Eu peguei essa questão porque ela traz justamente, ó, um textinho que é chamado de tirinha, com o uso da
linguagem não verbal, né, representada aqui por esse desenho, por essas imagens, e pela linguagem verbal, que são as palavras, né, o texto escrito. Produto interno bruto, né, é o que tem escrito na primeira parte da tirinha. E aí a gente tem as pessoas que estão representando a sociedade, e temos aqui o que foi produzido, né, dentro dessa sacolinha. Na segunda parte, a renda per capita, e aí entra, ó, o que cabe a cada um. Depois vem a distribuição de renda, onde uma pessoa sai com a maior parte e os demais, né, da sociedade, essas pessoas representando a sociedade, ficam com muito pouco. Aí o enunciado, a questão traz: a tirinha une a linguagem visual, né, a linguagem não verbal, a imagem, ao texto verbal, para construir uma mensagem cujo sentido é de A. Estimular a esperteza. B. Crítica econômica social. O sentido é de uma crítica econômica social. O sentido é da discriminação de raça e cor. Do combate, né, de combate à discriminação de renda. A, B, C ou D. Não há dados nesse texto, é importante pensar que tem tanto a imagem não verbal, tanto a linguagem não verbal, a imagem, quanto a linguagem verbal. Elas juntas, estão juntas para reforçar aí a mensagem que está sendo passada, né, que quer ser transmitida. Então, amplia a possibilidade de compreensão. Equivale, por exemplo, eu dizer tchau e fazer o gesto também. Isso reforça, né, a minha despedida. Então é importante fazer a análise da imagem em parceria com o texto escrito. Nesse texto não há dados, né, que representem necessariamente o estímulo à esperteza, assim como não há informações nem de imagem nem de texto que nos faça pensar que se trata da discriminação de raça e cor, e nem que haja aí uma orientação de combater a distribuição de renda. O que cabe bem aí, né? O que o texto nos diz, que é sempre o que o texto nos diz, para além do que eu penso sobre o assunto, né? Nas questões de interpretação de texto, é que existe uma crítica econômica social. Então, aí, quando a gente olha o primeiro, né, olha o segundo e vê o que aconteceu no final, a gente, não concorda. Tem uma crítica aí à divisão, né, dessa renda à sociedade. Então, a resposta correta é a letra B. Para terminar esse primeiro vídeo, eu gostaria de reforçar o propósito do projeto para vocês, né? Assistam, né? Participem junto com a gente, se envolvam, porque o objetivo ele é muito importante para vocês, né? Para o tempo de vocês. Para algo que vocês se matricularam e vêm buscando, né? E precisaram pausar agora por conta, né, da necessidade de fechar as escolas. É uma oportunidade de a gente retomar de uma maneira diferente, mas de retomar, de reaproximar dos estudos e com um objetivo novo agora, né? E faço também uma referência, uma dica talvez. Leiam muito, tentem resolver questões. Isso vai ajudar, inclusive, a forma como vocês vão resolver as questões de língua portuguesa na prova do Enseja, que é muito, né, eminentemente de compreensão, leitura e interpretação de texto. É muita interpretação de texto. Então, leiam bastante, tentem resolver questões. Tá bem? Até a próxima. Fiquem bem!